Resumo da cabine de descompressão. Já me conta aqui qual nota você daria de 0 a 10 para o participante Gui. Ele que jogou, desbravou a fazenda, só que não. Deixa o likezão, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu durante a cabine e também sobre a eliminação do Gui, tá? Vamos lá, primeira coisa, quem retorna para casa acaba sendo a participante Carol. Todos ficam chocados, imaginando o que supostamente pode acontecer na casa. O Gui, ele foi eliminado com 22,98 e de certa forma ficou evidente que ele iria sair do game. Ioná retorna para casa super feliz, animada, ou melhor, brava, furiosa, com sede de vingança lá dentro do programa, porque muitas pessoas acabaram se metendo no caminho dela. Ela foi uma pessoa que brigou com a casa inteira, literalmente, e quando ela retorna para a mansão, somente Dudu, Camargo e Duda vão a parabenizar. O restante fala, que você se for. O pessoal queria que ela fosse pro olho da rua, inclusive, tá? Nizam fica ali num momento conturbado, chorando praticamente, com medo do que pode acontecer futuramente, porque Ioná passou de todos os limites e mesmo assim ficou no programa. Então para ele foi difícil. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos e praticamente é isso que o pessoal tem que fazer nesse exato momento, tá? Dudu Camargo vem sendo considerado aí como grande carrasco das confusões e as histórias que acontecem, inclusive dentro do jogo. Por quê? Ele é um cara que é articulador. Ele fala, ele dita o que deve ou não acontecer, ou melhor, as pessoas vão pela cabeça dele. Acabam seguindo o que ele acaba, de certa forma, roteirizando. Algumas pessoas que são, inclusive, submissas a seguir os passos e o que é a sugestão, de certa forma, de alguém ali na casa, tá? Porque tem pessoas que vão seguir somente o seu jogo, não vão ficar a mercê de outra pessoa para poder, eu vou me dar bem, mas eu vou seguir o que fulano de tal tá falando, entendeu? Enfim, tivemos a eliminação, o retorno. Gui comentou sobre os participantes da casa, tá? E aí o Lucas Self falou, cara, quem que é o melhor jogador e quem é o pior? Melhor jogador, ele acabou colocando ele. O Nizam, não, o Dudu Camargo, colocou o Dudu Camargo como o melhor jogador dentro do programa. E a pior jogadora, ele colocou, sabe quem? Ele colocou a Duda, não, a Carol, né? A Carol, ele brigou, falou um monte da Carol. Não, ele colocou a Ioná, como a pior participante do programa, a pior jogadora ali dentro da casa, tá? Mas, gente, pra falar a verdade, essa cabine de descompressão foi bem sem graça, tá? Foi muito sem graça, porque não tinha o que perguntar pra ele, tá? Tanto que o Lucas Self, ele falou, cara, qual foi a estratégia que você utilizou ali dentro do jogo, né? Por mais que a pessoa é eliminada, você tem que ter educação e fazer a sua entrevista, ok? Então, se eu estivesse também lá como host e fazendo, inclusive, a entrevista, teríamos o respeito perguntando, não, o que você fez, como que foi, o que você achou que aconteceu, enfim. Lucas Self seguiu o roteiro e perguntou, cara, qual foi a sua estratégia que você utilizou ali dentro do programa? E aí o próprio Gui falou, cara, não sei lá. Tipo, nem ele sabia o que ele tava fazendo no programa. O Gui, tanto lá na fazenda como na cabine de descompressão. Eu particularmente senti vergonha alheia, tá, por parte do Gui, a participação dele na cabine, que foi bem sem graça, não foi legal. Ele, não sei o que eu tô fazendo. Daí o Lucas Self já percebeu que já tava um fiasco, daí ele falou, pera aí, vou tentar salvar esse programa hoje, tá? Porque não é culpa do Lucas Self, ele tá ali só pra poder apresentar, igual a gente tá aqui pra apresentar também. E aí ele pegou e falou assim, mas, ô Gui, a gente sabe que você foi planta, mas teve mais alguém que foi planta também no jogo, quem que você chamaria? Mas é uma planta depois de você, já jogou na cara dele que ele é planta, já que, poxa, o cara não sabe nem o que ele tá indo fazer no jogo. Daí o Gui respondeu que o Matheus, eu vejo que o Matheus é uma planta, eu via ele só calado, ele não fazia as coisas, porque isso, porque aquilo. Igual você, né, querido? Inclusive foi mandado embora e demitido do reality show de uma vez por todas. Disparou então que o Matheus foi mais planta do que ele ali no programa, tá? Além disso, o Lucas Self, para poder salvar o programa, questionou, e aí, cara, pra quem fica a sua torcida? Quem é o grande felizado aí que você vai deixar essa torcida sua? Qual participante você acredita que tem chances, inclusive, de ganhar o programa? E aí ele classificou que o Nizam. Falou, o Nizam, ele, pode ganhar, eu acredito que
Ó a cara do Nizam. Aí o Yoná retorna e o Nizam fica desse jeito, gente. Ficou desse jeito, né? Acho que ele vai ganhar bastante coisa, né? Vai ganhar muita coisa dentro do programa, tá? Fora isso, ele não teve mais situações envolvendo o Gui, tá? Então, assim, pra mim foi um fiasco a participação dele, tanto no programa quanto também na cabine de descompressão. Eu acho que a produção jogou fora uma vaga, tá? Claro, ele teve parcela de culpa, porque era uma roça difícil, só que era uma roça com mais duas pessoas que erraram também no jogo. E talvez se o Gui não tivesse vacilado com a participante Carol em relação àquela questão de chamar ela de garota de programa, porque isso, porque aquilo, falou na cara dela isso, fez uma semana hoje, inclusive. Talvez ele poderia ter ficado no jogo, porque ia trazer aquela incógnita no qual o público ia falar, poxa, uma cuspiu na cara da outra pessoa, a outra quer se aparecer, cria barraco a todo momento. Ó, tem esse cara que é quieto, ainda não fez muita coisa, mas ele pode ser uma peça importante no programa. Então acredito que o que resultou a eliminação do Gui foi isso. Mas ainda bem que ele foi eliminado, na minha opinião, porque, gente, se ele continuasse ia ser a mesma coisa. Ele nem ia saber o que ele estava fazendo, ia ficar ali só sentado, só comendo, dormindo e não fazendo nada. Então seria uma perca de tempo da gente, tanto que comenta sobre reality show, como também de vocês que acompanham. Sabe, é igual a partida de futebol. Tu quer assistir o jogo, sabe ali que tem duas equipes interessantes, sabe qual que é a escalação, mas e o desempenho? A gente quer ver o desempenho. Tem que ter o desempenho. Porque se um time dentro de um campeonato de futebol não vai lá e faz por onde, não tem uma estratégia, meu, ou ele é eliminado e dá ruim, sabe? Daí todo mundo começa a sair. Então é a mesma coisa na Fazenda, é uma competição. E eles precisam levar isso a sério, entender que tem que ter estratégia. Não adianta você ser o mais famoso, o mais conhecido, mas se você não tem uma estratégia, não adianta. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você não tiver uma estratégia, você pode ter uma estratégia, mas tem que colocar em prática isso. A partir do momento que você coloca em prática, você consegue resolver tudo. Agora, se você só fica na base da teoria, só porque eu sei o caminho, porque isso, porque aquilo, e não coloca em prática, nada vai dar certo. E na Fazenda é assim, se você tem uma estratégia e vou fazer isso, mas não faz, não vai dar certo, tem que colocar em prática. Mas deu errado, pelo menos você tentou. Então, na Fazenda eu vejo muito isso, a galera não coloca em prática as estratégias, tem medo do julgamento alheio, tem medo de, porque vai acontecer isso, vão pensar. Meu, fazendo certo e errado sempre vão criticar, sabe? Na Fazenda e mais, você fica 24 horas sendo observado. Então acho que o Gui faltou coragem, faltou disposição. Acho que se é pra ir num programa como esse, pra não fazer nada e ficar com medo do que as pessoas vão pensar e deixar de falar, é melhor ficar em casa. Porque aí você pelo menos não perde o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Porque dinheiro você pode perder o quanto que for, dá pra você recuperar. Agora o tempo não. Então foi uma perca de tempo, na minha opinião, em relação ao Gui lá dentro do programa. Claro, pra ele valeu a pena porque foi uma colônia de férias, né? Ficou lá, comeu, dançou, xingou os outros, tomou cerveja. Mas jogar que é bom nada, né? O importante é a competição. E a competição não é só uma questão de você, eu vou ficar focado no jogo, não. É você tirar onda, dar risada, brincar com a galera, ter essa interação e, obviamente, ter sempre uma carta na manga para você poder dar uma invertida para cima dos participantes, tá? Então é isso, essa foi a participação do Gui, o pior jogador da Fazenda. Não, melhor, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Ô, Carelli, chama a gente que a gente resolve lá, tá? Me chama lá pra ver que eu ganho esse prêmio aí e acabo com tudo. Gente, obrigado pela participação, deixa o like no vídeo, até a próxima conexão, valeu e tchau, tchau.